Olá, muito boa tarde. Militares e forças de segurança são a última salvação no contexto da pandemia Covid-19 em várias localidades de Portugal, tanto para ajudar quem passa fome, como para garantir os cuidados de saúde em focos de infecção do novo coronavírus. Missões que são acompanhadas pelo Bispo da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Dom Rui Valério, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Dom Rui, por estar neste programa. A atuação dos militares, de que forma é que a tem acompanhado? E nós, enfim, vamos sabendo em determinadas ocasiões que são chamados militares para, seja em focos de contágio, seja também para ajudar quem precisa. Há aí uma linha da frente que é o fim da linha, muitas vezes, para quando é preciso ajudar? É exatamente assim. Antes de mais, eu também saúdo todos os nossos telespectadores. Daqui uma palavra de afeto e de solidariedade, nomeadamente para aqueles que, de uma forma ou de outra, estão a sofrer as consequências da pandemia e do coronavírus. Realmente, eu aqui tenho que testemunhar a maneira cabal, disponível, permanente, competente com que as Forças Armadas e Forças de Segurança têm encarado toda esta situação, que tem dado à população portuguesa e a Portugal não apenas um sentimento de segurança que tem garantido em todas as frentes e em todos os sentidos, mas além disso as Forças Armadas e Forças de Segurança assumiram também aquela missão de socorrer ao nível de cuidados que nós poderíamos aqui identificar como primários. Desde logo ao nível da saúde, que colocou as suas instalações para acolher os que necessitavam, ou em regime de quarentena, ou então que necessitavam para um retiro, mas colocou ao serviço de Portugal também as suas instalações hospitalares, nomeadamente o HFAR, o Hospital das Forças Armadas, também o HFAR do Porto, e depois reativou, como sabe, o Hospital de Belém para acolher casos específicos de coronavírus. Paralelamente a isto, há toda uma linha e um caminho de solidariedade que contempla ações como distribuição de alimentos, distribuição de roupas, distribuição de medicamentos e, inclusivamente, em muitas delas procedeu-se também à recolha de sangue. Ou seja, a palavra solidariedade foi um modo como nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança se viveu aquela sede de se encontrar com o outro e que, se por um lado estávamos todos remetidos e confinados às nossas casas, por outro lado havia obra, havia ação, havia presença. Militares e forças de segurança chamados ao socorro, e aí, sem dúvida nenhuma, com um enorme trabalho, eles podem ajudar também, os militares e as forças de segurança, na gestão de toda esta situação nova, na definição de planos, de políticas também de que é necessário implementar? Olhe, se há coisa em que os militares e os elementos das forças de segurança são peritos, é exatamente na gestão de situações limites ou extremas. Crises. Ou então em situações de crise. Porque têm uma estrutura própria em que ponderam todas as etapas necessárias para fazer frente, para resolver, para contornar, para sepelir, para colmatar e para resolver. E neste sentido, o contributo que as Forças Armadas e Forças de Segurança têm dado ao país, nomeadamente no âmbito da saúde, no âmbito da proteção civil, no âmbito da educação, como por exemplo, não sei se os nossos telespectadores sabem, mas quando se tratou de reabrir os estabelecimentos de ensino, nomeadamente as escolas, foram os militares que se deslocaram às várias escolas para explicar, por exemplo, como é que se procederia para a desinfecção das salas e para uma correta abordagem e presença até dentro de uma turma. Ou seja, há todo um conjunto de valores que norteiam o dia-a-dia das Forças Armadas e Forças de Segurança e que se revelaram um tesouro precioso neste contexto de pandemia e de crise. Forças Armadas e Forças de Segurança que puseram isso ao serviço do país. Portanto, partilharam com os outros. Vieram para a rua exatamente para conduzir, para orientar, para apoiar. Numa palavra, as Forças Armadas e as Forças de Segurança, neste contexto, apenas deram razão dos lemas que os norteiam.
ou seja, sempre prontos para servir. E estão a ser chamados, ou deveriam ser mais tidos em conta na definição do plano que é preciso levar por diante para fazer face a esta crise? Bem, a resposta a essa pergunta é muito subjetiva. Por aquilo que a mim pessoalmente me diz respeito e no meu entender, eu acho que às Forças Armadas e Forças de Segurança deveria ser dado mais espaço exatamente até na orientação e na definição de estratégias. E isto porquê? Uma vez mais, porque eles são peritos nisso. Os nossos militares, por exemplo, neste momento estão presentes em jeito de forças nacionais destacadas em diversos territórios por esse mundo além. Eu vou fazer a evocação de 3 apenas deles, sem descurar e sem descuidar dos outros. Na República Centro-Africana, agora um contingente de 150 pessoas vai partir para o Afeganistão e estão presentes ainda também no Iraque. E estes são os 3 núcleos mais significativos da presença maciça de Portugal. Ora, em que jeito, em que termos é que se está a agir ali? Exatamente debaixo de uma grande pressão, de uma imprevisibilidade e exatamente de uma necessidade de responder quase que ao minuto. Há uma estratégia definida, mas que depois essa estratégia tem que ser aplicada, tem que ser concretizada no momento, no instante. E, portanto, revela-se que neste contexto em que nós estamos, isso é subejamente conhecido de que é assim. Por outro lado, também há áreas, tanto terrestres como marítimas e como aéreas, onde, uma vez mais, estamos a falar, portanto, de uma porção e de uma realidade que são peritas exatamente nesses âmbitos e nessas dimensões. Nessa definição de planos que a crise exige que sejam constantemente redefinidos. E no que diz respeito à Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança, que acompanhamento é que os serviços desta Diocese vão mantendo neste tempo de pandemia? Isto para além também das necessárias adaptações para os atos de culto, etc. Não é? Exatamente. Mas olha, a resposta aqui é um bocadinho extensa. Eu vou começar por dizer que uma das primeiras reações que nós tivemos como Diocese das Forças Armadas, como Diocese, em que se envolveram não apenas os sacerdotes, mas também leigos, foi de proceder a uma reflexão daquilo que estava a acontecer. Ou seja, quando nós compreendemos que o coronavírus não provocava só a Covid-19, a doença, mas que era um vírus que estava a atingir em cheio aquilo que é o mais específico da cultura, da identidade ocidental. E estava a ser posto em questão. Essa identidade ocidental pode ser resumida em 3 palavras-chave: liberdade, encontro e transcendência. Liberdade no sentido de que é, porventura, o valor que, como um fio de Ariana, tem percorrido e tem justificado todos os momentos e circunstâncias históricas. Desde, enfim, os nossos gregos, que depois foi amplamente enriquecido pelo cristianismo, até aquela famosa e, enfim, eterna definição de São Tomás da liberdade como autodeterminação, nós vemos que a pandemia pôs tudo isso em questão. Ou seja, então foi necessário, eu não vou dizer reinventar, mas foi necessário afirmar ou redescobrir o modo de ser livre no novo contexto que foi através do sentido da responsabilidade. E a primeira palavra-chave que surgiu foi responsabilidade. A segunda, o encontro. Não foi por acaso que é o Ocidente que, através de caravelas, foi ao encontro de outras culturas e de outras civilizações. Porquê? Porque o encontrar-se com o outro está no nosso ADN. Ora, essa realidade do encontro foi posta em stand-by. Foi necessário também aqui reinventar um modo e um jeito de viver a dimensão do encontro com o outro. Foi através da solidariedade. A sede da transcendência, que tem justificado e explicado todas as obras, todos os grandes feitos que o Ocidente tem produzido, ele foi muito posto ali entre balizas, porque estávamos a viver não numa transcendência, mas numa imanência, enfim, de preocupações, de defesa, de distanciamento, de cuidados, e então foi necessário ir ao encontro exatamente desta nova forma de viver a nossa relação com o transcendente. E eu aí acho que a primeira foi exatamente da disponibilidade. A disponibilidade para colaborar, mas fundamentalmente a disponibilidade para viver um momento. A disponibilidade para estarmos ao serviço. Em segundo lugar, ao nível da Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança,
houve um princípio que nos norteou, que foi o presente, estar presente. E então aqui posso dizer que em cada unidade, em cada quartel, houve imaginação e criatividade. Por exemplo, nós tivemos as celebrações através dos meios audiovisuais, dos meios de comunicação. Tivemos, por exemplo, o capelão dos paraquedistas que celebrava, porque não podia deslocar-se à República Centro-Africana, mas que celebrava aqui em Portugal e estava a ser acompanhado na República Centro-Africana. Tivemos capelães que fizeram uma coisa que eu acho maravilhosa, que quando as forças de segurança iam para uma ação, ou os militares, e não nos esqueçamos de que, por exemplo, as forças especiais continuaram operacionais, continuaram operativas, então houve capelães que fizeram esta iniciativa maravilhosa. Quando a Guarda Nacional Republicana, ou os polícias, ou os militares iam para uma ação mais exigente, mais empenhativa, eles, sozinhos, celebravam a Eucaristia na respectiva unidade ou num outro lugar de culto. Era uma forma de viver a proximidade, o estar presente de uma forma espiritual que é densa. Sempre nesta dimensão da presença, eu quero aqui recordar uma iniciativa que nós tivemos como capelania, que foi aquela de ter unido esforços, dado as mãos para adquirir máscaras que depois foram distribuídas tanto pelos militares como pelas forças de segurança, e que depois os militares, num gesto de partilha e solidariedade para com os outros, distribuiu-as também aos sem-abrigo. Além de estarem a distribuir alimentos, se distribuiu também ainda máscaras. Por fim, tenho a referir uma terceira dimensão, um terceiro aspecto desta ação da capelania, que foi a força da confiança. Houve um senhor tenente-general da Força Aérea que um dia, via telemóvel, porque nós passávamos muito tempo ao telemóvel, me disse uma coisa que me encheu de reflexão, não é? Foi ter-me dito assim: Sr. Bispo, estou muito contente e agradeço muito o seu telefonema, e que me tenha dito que os nossos capelães estão de boa saúde. Porque para um militar, para um agente de segurança, saber que o capelão está bem é meio caminho andado para nós nos sentirmos também bem. E isto é muito belo, não é? Isto é muito belo. É muito belo porque entendem que o capelão, no meio deles, é, quer queiramos, quer não, um alicerce. E até que eles veem a esse alicerce resistir, eles próprios se sentem mais fortes. Foram também meses em que aquelas datas em que assinalavam os aniversários das forças de segurança ou então de forças militares não deixaram de ser celebradas. E lembro-me, por exemplo, do dia do paraquedista, lembro do aniversário da PSP ainda muito recentemente, que, nas palavras do Dom Rui Valério, do Bispo das Forças Armadas, era sempre uma ocasião para motivar cada uma dessas forças? Portanto, ao nível geral, relativamente a essas efemérides e essas datas e ocorrências, houve três reações possíveis, ou três estratégias. Houve ocasiões em que o acontecimento previsto foi pura e simplesmente cancelado. Houve aqueles em que foram redefinidos e houve aqueles que foram adiados. No que diz respeito àquelas datas marcantes, como por exemplo o Dia da Força, o Dia da Estrutura, um dia significativo, eles mantiveram, ainda que com uma presença mínima de pessoas, mas mantiveram-nas também. Da nossa parte, houve sempre o interesse em fazermos sentir a nossa presença com uma palavra que depois eu sabia que iria chegar a todos. Daí que houve sempre a elaboração de uma mensagem e de um gesto que depois ia fazer com que eles se sentissem que não só aquela celebração estava a acontecer resumida àquelas pessoas que estavam, mas quando eles sabiam que a própria Diocese estava com eles, sabiam que tinham uma projeção em que o próprio país participava desse acontecimento. Nesse aspecto aqui foi muito interessante e eu gostaria aqui já agora de realçar um outro gesto que foi ideia do nosso senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, quando um belo dia, logo pela manhã,
logo no começo de tudo isto, ele me ligou para que fosse disponibilizado o contacto de todos os capelães para ser reenviado para todos os militares e para todos os elementos de força de segurança. Portanto, em teoria, eu quero dizer que a toda a hora e a qualquer instante houve a possibilidade de contactar um sacerdote, um capelão, seja para os próprios, seja para a família, seja para aquela porção de povo que eles estavam a servir. Eu achei isto do interesse e de uma relevância que eu nunca mais vou esquecer. Marcou estes dias também confrontos sociais, manifestações antirracistas que envolviam forças de segurança. Como é que acompanhou, Dom Rui Valério, essa questão? Qual é a sua opinião sobre o racismo? E não vamos, enfim, analisar noutros países, falemos de Portugal. Olha, relativamente ao racismo, ele é, a todos os títulos, sempre de condenar. Pessoalmente, eu tenho muita dificuldade em conceber a própria existência do racismo. Não só porque eu desde criança me habituei a lidar e a conviver com pessoas, irmãs e irmãos, na fé e na humanidade, que provinham de outras etnias. Portanto, quem nasceu no tempo em que Portugal envolvia uma multiplicidade de etnias, de culturas e também de cores de pele, não está voltado e não tem essa mentalidade. Por isso, eu afirmo que o português genuíno, autenticamente português, não é racista. Depois, ao longo da minha vida, desde que entrei no seminário, nós ali lidávamos com pessoas oriundas de todas as etnias e de todas as diferenciações. Portanto, tínhamos colegas que provinham de Goa, tínhamos colegas que provinham de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, e portanto para nós houve sempre, e para mim concretamente, houve sempre esta consciencialização. Depois fui para Roma estudar. Eu estava numa universidade em Roma, que é a Gregoriana, onde, se não erro, estavam lá 227 nacionalidades representadas. Eu nem sequer sabia que havia tantas representações. Ali era gente de todos os feitios, realmente. E, portanto, uma experiência muito pessoal, não é? Muito pessoal e muito positiva. Portanto, eu mas devo nem todos dizer... a têm, infelizmente, mas eu quero dizer uma outra coisa que sei que politicamente é muito incorreta aquilo que eu vou dizer, mas eu não posso deixar de o dizer. Portanto, o racismo é para ser sanado, é para ser sarado, é para ser curado. Eu acho que o racismo é uma doença e tem que ser curada. Agora, dito isto, também não concordo com os moldes e que os termos que a coisa está a assumir e o feitio que está a assumir. Agora eu vou dizer uma coisa que, enfim, olha, estou disponível a discuti-la. Eu quando vejo que uma manifestação, que uma justa e legítima reivindicação de respeito pela dignidade do outro, por aquilo que ele é, se transforma num campo de batalha, se transforma em momento de violência, eu pergunto-me qual é que é a diferença. E depois é preciso dizer uma outra coisa. Quando eu li que muitos dos manifestantes são estudantes, são oriundos de campos de universidade, eu fico aqui verdadeiramente derrotado. Porque eu quando olho e vejo violência, normalmente associo essa violência a campos de preparação e de treino terrorista no Afeganistão. Aí é que são preparados pessoas, rapazes e raparigas para a violência. Eu não concebo que um campus universitário, estudantes universitários, enveredem e abracem a violência como caminho seja para o que for. Porque é a derrota da civilização. Quando, por exemplo, homens como o Spinoza, o Voltaire, o Auguste Comte diziam que saber é poder, e é poder no sentido de que é possível caminhar para a frente. O saber é a fonte da evolução. O saber, o conhecimento, portanto, é a fonte de um mundo harmonioso e feliz. Quando eu vejo que o saber pode dar asa à violência, é uma contradição. É uma contra-natura. E a sua opinião também sobre o envolvimento de forças de segurança nestas manifestações racistas? Há alguma razão para acusar as forças de segurança portuguesas de racismo? É claro que não há. Não só porque desde o século XIV
que as nossas Forças Armadas e Forças de Segurança conviveram naturalmente com outros povos e com outros mundos. Não nos esqueçamos nunca de que aquelas caravelas que foram ao encontro dos novos mundos eram dirigidas e eram comandadas por militares e por elementos das forças de segurança da época e de todas as épocas. E, portanto, o que eu testemunho, e fui capelão militar também, e, portanto, acompanhei muito de perto, é que ali não há racismo absolutamente. Tanto no ISCPSI, como na Academia Militar, como na Escola Naval, como nas outras escolas de formação para a polícia. Então, nós temos acordos de cooperação com todos os países da chamada lusofonia. Onde é que há o racismo? Absolutamente. Não há. E tantos elementos nossos agentes são provenientes dessas culturas. Portanto, aquilo que eu vejo ali é que nem sequer há... Dizer que há tolerância é diminuir aquela sã camaradagem que existe e aquela harmonia que existe entre os nossos elementos de segurança e todos os outros cidadãos. Terminamos com uma referência a uma homenagem que a Guarda Nacional Republicana quis fazer ao Bispo da Diocese das Forças Armadas com a atribuição da medalha Dom Nuno Alves Pereira, primeira classe. Que significado teve esta distinção? Bem, primeiro, para mim foi uma surpresa de todo o tamanho, não é? Em segundo lugar, a dizer... Isso aconteceu recentemente, não é? Sim, há uma semana. Uma semana. Em segundo lugar, dizer que não me sinto minimamente merecedor de tamanha distinção, tendo em conta o que é que ela significa e quais são os valores que ela protagoniza. Eu, na minha vida... É a mais alta condecoração, não é? Da GNR. Da GNR. Na minha vida, esforço-me e dedico-me para exatamente alcançar aquela plenitude de homem perfeito que o Evangelho me propõe, mas sei que, enfim, nós estamos nesta fadiga. Agora, quando me veio esse reconhecimento, portanto, foi com uma grande surpresa, mas foi com uma grande honra. E como eu tive a ocasião de dizer na altura em que tomei da palavra, foi uma honra, em primeiro lugar, ter recebido uma medalha com o nome São Nuno de Santa Maria. Foi uma honra ter recebido uma medalha que é proveniente da GNR. E depois foi uma honra ter recebido a medalha das mãos daquele senhor que me a colocou, que é o atual Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, homem e personagem que tem conduzido de uma forma cabal e maravilhosa a GNR no meio desta situação de pandemia e tem-o feito de uma forma extraordinária. E depois foi uma honra ter recebido essa medalha com uma outra grande personagem da nossa vida pública, que foi o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, foi um dia cheio de honra que eu à noite só podia glorificar o Senhor. Sem dúvida nenhuma, para motivar também o trabalho da Diocese neste contexto. Sem dúvida. Dom Rui Valério, agradeço-lhe muito ter estado aqui no programa Eclésia a falar do trabalho das Forças de Segurança e dos militares neste contexto de pandemia. E felicidades para esse trabalho. Olha, já agora, se me permite, eu agradeço o convite e agradecia também que nós, enfim, prosseguíssemos e vivêssemos na senda da prática, daquelas boas práticas que todas as nossas entidades, seja de saúde, seja das Forças Armadas e Forças de Segurança, nos recomendam para um bom sucesso deste problema que estamos a atravessar, que é a pandemia. Esperemos que a ultrapassemos, de facto. Muito obrigado. Obrigado. Dom Rui Valério, por ter estado neste programa. Mais logo siga na rádio, na Antena 1, a nossa edição, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.